TRE do Distrito Federal inicia a preparação das urnas eletrônicas e Rosa Weber defende que equipamentos são confiáveis. Comitê de Política Monetária do Banco Central decide manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. O governo federal sanciona a lei que acaba com o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde. E o dia de campanha dos candidatos ao Planalto. O RB Notícias, da Rede Brasil, está começando. Nesta quarta-feira, o candidato a presidente Ciro Gomes deu entrevista ao podcast Monarch Talks. O pedetista está sendo criticado nas redes sociais, pois o apresentador Bruno Ayub, mais conhecido como Monarch, já defendeu o direito de criar um partido nazista no Brasil. O episódio aconteceu em fevereiro do Flow Podcast. Em entrevista ao podcast Monarch Talks, Ciro Gomes apresentou seus projetos, falou sobre economia, educação, romper a polarização e citou a fraude eleitoral, segundo ele. Mas o que vem chamando a atenção, além da repercussão negativa de sua participação no podcast, é um comentário que o pedetista fez sobre o ex-presidente Lula, chamando ele de fascistoide. Quem produziu o fascismo foi isto, o encontro trágico de uma crise econômica devastadora com a percepção generalizada, correta do nosso povo de que o PT mergulhou na corrupção. Sim. Lá como hoje. Sim, para mim é meio... E eu não tenho direito de participar do debate. Eu tenho que renunciar à minha candidatura, pedir desculpa para o São Lula, porque estou dizendo isto aqui. O fato de Ciro estar sendo criticado por conceder entrevista ao podcast Monarch Talks é porque Bruno Ayub, conhecido como Monarch, defendeu o direito de se criar um partido nazista no Brasil. O ocorrido foi no mês de fevereiro, durante um episódio do Flow Podcast. Monarch, que era apresentador e fundador do Flow, junto a Igor Rodrigues Coelho, foi demitido após uma enxurrada de críticas e também pedido de abrir um novo canal no YouTube. Agora, ele então exibe entrevistas na plataforma Rumble. Por esse motivo, Ciro Gomes está tendo comentários negativos nas redes sociais. Alguns usuários até fizeram piadas por Ciro estar dando entrevista a Monarch e chamando Lula de fascista. Ainda na entrevista, Ciro e Monarch disseram que não podem falar do Deus Lula e Deus Bolsonaro. Só que, sabe quando a pessoa mente... Você tá dando a vitória pro Bolsonaro, cara. Por que eu tô dando a vitória pro Bolsonaro? Você tá criticando o Lula, não pode criticar o Lula. Ele Sim, é mas eu não Deus. contei que o Bolsonaro estava roubando também, o PT pode usar. Não pode falar do nosso Deus Lula, cara. Ah, sim, mas nem do nosso Deus Bolsonaro. Também. Veja onde é que nós estamos. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, esteve hoje em Belém, no Pará. Durante seu comício, o presidente voltou a defender pautas conservadoras e criticou Lula. Bolsonaro chegou por volta das 9 horas da manhã no Aeroporto Internacional de Belém. Ele fez sua já tradicional motociata pelas ruas da cidade, até chegar na Avenida Francisco de Souza Franco, no centro de Belém, onde discursou com políticos, aliados e para apoiadores. Durante seu comício, o candidato à reeleição falou sobre a situação atual econômica do país, em que ressaltou que não fechou nenhum comércio na pandemia. Ele também defendeu pautas conservadoras e disse que é contra o aborto. E nós, diferentemente do outro candidato, nós defendemos a vida desde a sua concepção. Nós dizemos não ao aborto. Nós dizemos não à ideologia de gênero. Nós dizemos não à legalização das drogas. O candidato disse ainda que Lula continuará no lixo da história e que ele nunca mais roubará o povo brasileiro. Fiquem tranquilos, o Lula continuará no lixo da história. Este cara nunca mais vai roubar o povo brasileiro. Ser honesto não é virtude, é obrigação de qualquer cidadão. Tenho certeza,
continuaremos fazendo o nosso trabalho, reconhecido dentro e fora do Brasil. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o outro, participou nesta quarta-feira de um encontro sobre políticas para o PCD, no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O petista criticou o Estado e disse que o poder público deve assumir responsabilidades com as pessoas com deficiência. Sem concluir o raciocínio, Lula ensaiou relacionar o antipetismo com o preconceito contra pessoas com deficiência. Por que uma parte das pessoas rejeitam o PT ou não gostam do PT? É porque pessoas como vocês e outras pessoas que não estão aqui foram entendidas por uma parte da elite brasileira para serem invisíveis. E para não ter a oportunidade de sair na rua, continuou o ex-presidente, ele ainda disse que as pessoas com deficiência eram uma responsabilidade da família e que a prefeitura e o Estado não tinham que se preocupar, muito menos a União. Ou seja, pessoas como vocês não eram um problema de saúde pública, não era um problema do Estado brasileiro, era problema da família. E por isso, muitas vezes, as famílias escondiam. Ele afirmou que o poder público deve assumir as responsabilidades com as pessoas com deficiência. Se o poder público assume a sua responsabilidade, tudo fica mais fácil. Porque cabe ao poder público que não... Uma coisa que é interessante, Rogério, que era preciso dizer, é que essas coisas que nós fizemos, isso não é obra do governo Lula. Isso é obra da coragem que vocês tiveram de participar das conferências municipais, das conferências estaduais, da Conferência Nacional e de exigir que o governo adotasse isso como política. Porque se dependesse do governo, esses problemas não chegam ao governo. Na manhã desta quinta-feira, a candidata do MDB, Simone Tebet, afirmou que vai propor uma redução temporária do recolhimento feito pelas empresas ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, se for eleita. A declaração foi durante uma sabatina no jornal O Tempo e Rádio Super de Minas Gerais. De acordo com a candidata que participou da sabatina de forma online, o objetivo da medida seria aumentar a geração de empregos até a recuperação da economia. Segundo ela, a desoneração valeria por 2 anos e somente para novas contratações de até um salário mínimo. Tebet destacou ainda que a iniciativa tem potencial para aumentar os postos de trabalho com carteira assinada e que não geraria um rombo no sistema previdenciário. Hoje, você tem que desonerar um pouco a folha de pagamento da pessoa jurídica. Hoje, ele para poder ter um trabalhador com carteira de trabalho, ele tem que pagar, o empregador paga 20% do salário em INSS. Então, é reduzir de 20% para 6%. E reduzir da parte do trabalhador de 7,5% para 3%, então eu saio de 27% para 9%, então eu reduzo esse recolhimento como um incentivo para que a indústria, para que o setor de bens e serviços contrate com carteira de trabalho. Ainda na sabatina, Tebet criticou o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que não participará do debate presidencial que ocorrerá no próximo sábado. Um debate na próxima sexta-feira, onde aquele que foi presidente da República, que hoje prega o voto útil, vamos acabar lá com essa eleição no primeiro turno, né? Ao mesmo tempo que prega o voto útil no desrespeito à população brasileira, no desrespeito ao cidadão, não apresenta propostas e foge do debate. Como votar? Dar voto útil, votar no primeiro turno, querer matar uma eleição no primeiro turno e dar um cheque em branco pro candidato que foge do debate. E no próximo bloco, há poucos dias do primeiro turno, eleitores se dizem cansados dos ataques entre os candidatos. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.